No apartamento de Fernando, Arthur fica surpreso quando Teresa chega e envolve seu amigo em um abraço. Perspicaz, Teresa explica que veio discutir a sugestão de Fernando sobre reconsiderar sua decisão de divórcio. Arthur implora por outra oportunidade, mas Teresa está indecisa sobre o que é melhor para ela. Aurora comenta com Magda que sua sobremesa favorita é uma que Martim inventou para ela e que está inclusa no cardápio do restaurante dele, mas que já não estão mais juntos. Magda confessa que nutre sentimentos por Mariano desde a época da faculdade. Aurora e Magda lamentam que Mariano só tenha olhos para uma mulher, que é Teresa. Teresa simula um beijo em Arthur, mas logo se afasta, mencionando o sofrimento causado por sua traição com Paloma. Arthur insiste em fazer a viagem juntos. Teresa pede um tempo para refletir sobre isso e sugere que não avancem com o divórcio agora. Regina visita Teresa e aconselha a considerar o perdão a Arthur. Regina também informa Teresa de que Mariano já não deseja reconciliar-se com ela. Ramon confessa a Mariano que a Ida lhe agrada como nora e que não mencionará mais Teresa. Mariano admite que não se sente confortável saindo com a Ida porque ainda ama Teresa. Ramon pergunta se Mariano sente falta dos abusos de Teresa. Teresa assegura a Regina que Mariano se arrependerá se não voltar para ela, pois estará perdendo. Regina confidencia a Teresa que no dia de seu casamento ouviu Esperança mencionando que Teresa havia confessado seu amor por Mariano enquanto estava embriagada e que apenas se casou com Arthur por dinheiro. Regina tenta convencer Teresa de que ela e Arthur cometeram erros, portanto podem tentar recomeçar do zero. Johnny informa Joana de que conseguiu o emprego de porteiro no bairro e agora terá onde morar com a Patty. Joana proíbe Johnny de viver com Patty antes do casamento. Patty aparece vestindo um dos vestidos de Joana emprestado e celebra o emprego de Johnny. Regina comenta com Teresa que esteve conversando com Aurora e Teresa descobre que foi sua mãe quem revelou sua intenção de reconciliar-se com Mariano. Teresa questiona Regina sobre como poderá voltar com Arthur se Regina está contando a todos sobre sua vontade de retornar para Mariano. Regina sugere que Teresa seja honesta para evitar se envolver em problemas. Joana presenteia Patty com o vestido e Patty manifesta interesse em aprender a costurar para fazer suas próprias roupas. Joana se oferece para ensinar Patty. Patty planeja convencer o avô a comparecer em seu casamento. Arthur comenta com Luísa que após a conversa que Fernando teve com Teresa, ela pediu para adiar o pedido de divórcio. Luísa sente falta de Arthur morando em casa, assim como ele. Armando compartilha com Regina a dificuldade que enfrenta para encontrar emprego devido à idade. Regina pede a Armando que não peça ajuda a Teresa, pois ela está lidando com seus próprios problemas. Teresa volta ao apartamento de Fernando para agradecê-lo pela conversa e confessa que está confusa. Ela pergunta a Fernando se, em sua opinião, alguém pode amar duas pessoas ao mesmo tempo. Fernando responde afirmativamente, dizendo que um homem pode amar duas mulheres ao mesmo tempo. Teresa pergunta se isso já aconteceu com ele, e Fernando relata que já ficou confuso, mas a situação é difícil porque o sentimento pode ser passageiro. Teresa destaca que primeiro a pessoa precisa ser livre para poder se aproximar de quem deseja. Ela afirma que gostaria que Arthur tivesse conversado sobre suas dúvidas em relação aos seus sentimentos por Paloma. Arthur conta para Luísa que ainda não comprou as passagens para a Europa para que Teresa não se sinta pressionada e que hoje ficaram de conversar novamente. Luísa sugere que talvez vendo as passagens, Teresa se anime para viajar. Luísa pergunta a Arthur se ele não tem notado um comportamento estranho de Fernando. Arthur acredita que ele só esteja cansado. Luísa pede que o irmão pergunte o que preocupa Fernando para poder ajudá-lo. Teresa assegura a Fernando de que lutar contra o fantasma de Paloma é mais difícil do que lutar contra uma pessoa viva. Teresa encara Fernando e diz que às vezes acha melhor recomeçar a vida com outra pessoa. Aida comenta com Mariano sobre o possível divórcio de Teresa e pergunta se ele voltaria com ela. Mariano deixa claro que está determinado a esquecê-la.
Teresa procura Aurora para explicar o mal-entendido envolvendo Mariano. Aurora expressa sua convicção de que Teresa não se casou apaixonada por Arthur, mas deslumbrada com tudo o que ele ofereceu e acredita que ela e Mariano nunca vão deixar de se amar. Teresa nega, afirmando que se Aurora perguntar a Mariano, ele diria que não pode voltar com ela, enquanto ela diz o mesmo. Aurora questiona por que então Regina falou sobre uma possível volta de Teresa e Mariano. Teresa alega que como Regina sempre quis que ela e Mariano ficassem juntos, ela fez sua própria história. Aida determina que o que se desenrolar entre Mariano e Teresa não irá prejudicar sua vida, recordando que abriu mão da felicidade com Paulo para observar atentamente as ações de Teresa, se ele pensava nela ou se iria traí-la. Fernando solicita a Arthur que reconheça que tinha sentimentos por Paloma, justificando que é compreensível que Teresa se sinta desconfortável com isso. Fernando menciona que tem experiência em manter um relacionamento com duas mulheres simultaneamente. Arthur observa que Fernando nunca teve verdadeiramente apaixonado por uma mulher enquanto estava envolvido com outra, afirmando que essa situação seria muito dolorosa, especialmente se uma das mulheres fosse Luísa. Teresa sugere que ela e Aurora abordem Regina para esclarecer a situação, mas Aurora não considera isso necessário. Para Aurora é indiferente, pois sabe que Mariano continuará amando Teresa incondicionalmente. Sozinha, Teresa sorri satisfeita. Fernando se sente culpado por estar iludindo Luísa e liga para ela pedindo uma conversa. Martim aparece no apartamento de Fernando para entregar alguns documentos e Fernando concorda que talvez seja melhor encerrar um relacionamento se ele não estiver mais levando a sério a outra pessoa. Mariano questiona Aurora se ela e Martim estão brigados por causa do que ela lhe disse, oferecendo-se para conversar com Martim. Aurora pede a Mariano que não o faça, explicando que ela e Martim decidiram dar um tempo, o que é o melhor, mas assegura que isso não tem nada a ver com Mariano. Aurora compartilha sua convicção de que se Teresa se divorciar, Mariano voltará para ela. Mariano nega isso, afirmando que decidiu seguir em frente e esquecer Teresa. Mariano presume que Aurora ama Martim e é por isso que ele ofereceu sua ajuda. Mariano revela que retomou seu relacionamento com Aida. Arthur pede a Armando que continue trabalhando no escritório, mesmo que ele e Teresa se divorciem, explicando que Teresa é dona da metade do escritório e que Armando estava desempenhando um bom trabalho. Armando se nega a trabalhar para um homem que causou sofrimento à sua filha. Arthur compartilha que Teresa optou por adiar o pedido de divórcio e exibe as passagens que adquiriu com o propósito de viajar pela Europa com ela. Fernando comenta com Luísa que eles não podem prosseguir dessa maneira. Armando menciona a Arthur que Teresa se casou com ele de forma ingênua e espera que Arthur não cometa mais equívocos caso ela o perdoe. Armando adverte que se Arthur os procurou em busca de ajuda para persuadir Teresa, é importante frisar que a decisão final cabe a ela. Luísa questiona Fernando sobre o desejo dele de dar fim ao relacionamento. Antes que Fernando responda, a campainha toca e Oriana, mãe de Fernando, aparece de surpresa. Oriana demonstra contentamento ao ver Luísa. Teresa lança seus 2 ursos escada abaixo, afirmando que se eles não atendem às suas necessidades, buscará um terceiro, um homem mais rico que Arthur, que não a engane e não a despreze como Mariano. Oriana declina do convite de Fernando para se hospedar em seu apartamento, indaga sobre a identidade da mulher por quem ele se apaixonou em Cancún. Fernando revela que é Luísa, deixando Oriana satisfeita. Mariano confessa a Aurora que ainda ama Teresa, mas não pode reconciliar-se com ela por medo de não conseguir superar a dor caso a perdesse novamente. Mariano afirma que está pronto para dar a Aida o lugar que ela merece, deixando a Aurora com ciúmes. Oriana pressiona Fernando a se casar com Luísa. A Aurora comenta com Heitor que Mariano retomou o relacionamento com Aida, mas fica feliz que ele tenha decidido esquecer Teresa. A Aurora admite que sente falta da companhia de Martim. Arthur mostra a Teresa as passagens para a Europa e tenta convencê-la a viajarem juntos. Pat e Johnny não terão a presença dos pais em seu casamento.
Arthur menciona a Fernando que se Teresa o aceitar de volta, será graças a ele. Pat e Johnny convidam Roberto para ser o padrinho do casamento, e ele insiste que Joana seja a madrinha. Luísa questiona Fernando se o motivo da conversa era formalizar a relação por causa da visita de Oriana. Fernando fica sem palavras.